Existe um felino nas florestas e pântanos brasileiros que a cultura popular romantizou por séculos. Você a viu em moedas, em símbolos de conservação, em documentários onde aparece como majestade, distante, nobre, preservada. A imagem que você tem da onça pintada é de um animal que merece ser protegido. E essa imagem está correta, mas está incompleta, porque aquilo que torna a onça pintada digna de ser protegida é exatamente o que a torna tão formidável como predador. E quando a proteção do habitat falha, quando o seu espaço desaparece, essa capacidade predatória volta-se para os únicos animais que ainda restam próximos: você. A onça pintada é o maior felino das Américas, Panthera onca, peso até 130 quilos em machos grandes, corpo comprido, musculatura densa, estrutura óssea robusta que não se parece com a de nenhum outro gato vivo. Se você colocasse uma onça pintada lado a lado com uma leoa, a onça pareceria mais compacta, mais pesada, mais construída para a força concentrada do que para a velocidade. E essa arquitetura corporal existe por uma razão muito específica. A pesquisadora Adam Hartstone Rose, da Universidade de South Carolina, comparou a força de mordida de 9 espécies de grandes felinos em 2012. Publicou no The Anatomical Record. O tigre tinha a mordida mais forte em números absolutos, mas a onça pintada tinha a mordida mais forte em relação ao tamanho corporal. Pound for pound, quilograma por quilograma. Nenhum felino vivo te morde com mais força do que a onça pintada. Seus caninos têm 681,56 newtons de força. Os molares geram 3 vezes mais pressão compressiva ainda. Mas os números não comunicam o que isso realmente significa. Esses números significam que a onça pintada pode morder direto através do crânio de um jacaré, um dos animais mais blindados da natureza, e extrair o cérebro em um único golpe. E ela faz isso rotineiramente. A maioria dos grandes gatos mata pela garganta. O leão sufoca a presa. O tigre rompeu a coluna vertebral. O leopardo imobiliza na garganta enquanto a vítima se debate. A onça pintada não faz nada disso. Ela faz algo que nenhum outro grande gato faz. Ela salta sobre a presa, seja um jacaré, uma sucuri, um tamanduá-bandeira, a partir de cima e atrás. E então, em fração de segundo, ela morde direto através do crânio. O alvo é específico, entre as orelhas, onde os ossos temporais são mais finos, onde a mordida pode penetrar a caixa craniana e destruir o cérebro. Quando uma onça pintada consegue essa mordida, a presa fica paralisada instantaneamente. Não há luta prolongada, não há debate. A vítima simplesmente para. Os pesquisadores que estudam predação de jacaré descrevem isso como um método de execução. Porque é exatamente isso. A onça pintada não é rápida. Outros gatos têm velocidade superior. Ela não é a mais forte em números absolutos. O urso grizzly supera em força bruta. O que a onça pintada é precisa. Ela é um animal construído pela evolução, para ser um instrumento de morte seletiva e eficiente. Agora vem a parte que explica por que a onça pintada é diferente de cada outro predador que você já ouviu falar. Ela não é especializada em apenas um tipo de presa. Ela é especializada em virar predadora de qualquer coisa que tenha tamanho entre alguns quilos e o próprio peso. Corporal. Os pesquisadores documentaram onças pintadas consumindo mais de 85 espécies de animais: capivara, veado, anta, pecari, macaco, tamanduá, tatu, jabuti, tartaruga, piranha, pirarucu, sucuri de mais de 2 metros, jacaré-açu, onça parda menor. Ela não tem preferência fixada, ela tem capacidade fixada, porque aquilo que torna a onça pintada mortal é que ela pode matar qualquer coisa que encontre, utilizando o mesmo método letal. Se a presa é um jacaré,
ela morde o crânio. Se é um tamanduá, morde o crânio. Se é um capivara, morde o crânio. Sempre o mesmo lugar, sempre o mesmo resultado. Isso nos leva ao evento que mudou como o Brasil inteiro pensa sobre a onça-pintada e que removeu o conforto de saber que ela nunca, nunca mesmo, atacaria um humano. Aquele conforto era baseado em dados. Nos últimos 70 anos, até 2022, havia menos de 60 casos documentados de ataques de onça a humanos em toda a região amazônica e pantaneira. 60 casos em 7 décadas. Números que você pode usar para se sentir seguro. Mas a realidade está sempre um passo adiante do histórico. Em 21 de abril de 2025, há apenas um ano, um caseiro de 60 anos chamado Jorge Ávalo foi atacado por uma onça pintada no Pantanal. Ele estava dormindo, em uma barraca, em uma região remota chamada Touro Morto, às margens do rio Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. O animal entrou silenciosamente na barraca e o atacou enquanto dormia. A morte não foi rápida. Ele foi devorado. 3 dias depois, os pesquisadores localizaram e capturaram a onça responsável. Um macho chamado Irapuã, com 94 quilos. Estava magro, desnutrido, com possível desnutrição severa. Aqui está o detalhe que a maioria das reportagens não mencionou com destaque suficiente. Irapuã não era um animal selvagem agressivo. Era um animal faminto. Seu habitat tinha desaparecido. A caça estava escassa. O Pantanal passava por uma das piores secas em anos. As presas que normalmente ele consumiria, jacarés, capivaras, estavam migrando ou desaparecendo. Um predador de 94 quilos, especializado em matar tudo que vê, com zero acessibilidade à sua dieta normal, é um predador em desespero. E um predador em desespero procura aonde consegue comer. O que a ciência diz sobre isso é importante, e é onde a onça-pintada diferencia-se fundamentalmente de todo o resto. A onça-pintada não é como o crocodilo, um animal que pode manter-se sem comer por meses. É um predador metabolicamente ativo. Precisa de carne regularmente. E quando o habitat desaparece e a presa desaparece, o comportamento muda. O Pantanal, um dos biomas mais preservados do mundo, vem sofrendo com desmatamento progressivo para a pecuária e agricultura. Secas cada vez mais intensas. A seca de 2024 foi a pior em 47 anos. Incêndios que destroem habitat em escala massiva. Fragmentação territorial que isola populações. A população de onças pintadas no Brasil era estimada em cerca de 173 mil indivíduos, em 1990. Hoje está reduzida a algo entre 60 mil e 100 mil. Aqueles que restam estão em territórios cada vez menores, em contato progressivo com humanos e, crescentemente, em busca de comida. Existe algo que os pesquisadores chamam de Human-Wildlife Conflict, conflito humano-vida selvagem. Não é quando um animal ataca por agressão, é quando um animal ataca por fome. E existe uma escala de probabilidade. Quando a onça tem acesso a 85 espécies de presa naturais, a probabilidade de ataque a humanos é próxima de 0. Quando esse número cai para 40 espécies, sobe um pouco. Quando cai para 15 espécies, sobe mais. Quando um animal de 94 quilos, especializado em matar tudo que vê, está desnutrido, isolado e desesperado, a probabilidade não é mais próxima de 0, é próxima de inevitável. Existe um detalhe que a história de Jorge Ávalo revelou que ninguém esperava. Depois de capturada, a onça Irapuã foi transferida para um centro de reabilitação em São Paulo, o Instituto Ampara Animal. E aqui vem a coisa mais perturbadora. Depois de um ano em cativeiro, com comida regular, em um ambiente seguro, com contato mínimo com humanos, Irapuã mudou completamente. O pesquisador responsável descreveu:
Ele já se adaptou, está responsivo ao cativeiro. Ele fica tranquilo. Não tem alteração comportamental, não tem estresse nenhum. Fica super sossegado. O que isso significa é que a onça que matou um humano não era uma máquina de matar inata. Era um animal, em condições desesperas, que fez o que sua fisiologia foi construída para fazer. Aquilo não resgata a morte de Jorge Ávalo, mas muda completamente o que você deveria temer. Porque o que você deveria temer não é a onça pintada, é o que acontece quando o habitat dela desaparece. A onça pintada compartilha algo com o ser humano que talvez nenhum outro animal compartilhe. É um animal que pode sobreviver em qualquer bioma, que consegue se adaptar a qualquer ecossistema, que é letal em qualquer lugar. Você a encontra em florestas fechadas, em savanas abertas, em pântanos, em regiões áridas. Essa flexibilidade é o que a torna tão formidável, mas é também o que a torna tão vulnerável à fragmentação de habitat. Porque um animal que precisa de vastos territórios, que caça em solitário, que não tolera a presença de rivais, quando vê seu território reduzido em 80%, não consegue se adaptar. Pode sobreviver, mas não pode prosperar. E um predador que não consegue prosperar, eventualmente, começa a improvisar. O futuro da onça pintada no Brasil não é um mistério científico. É um problema de matemática. Se a população segue em declínio, se o habitat continua sendo destruído, se o contato com humanos continua aumentando, se a fome continua sendo o gatilho primário de ataque, então ataques como o de Jorge Ávalo não serão anomalias, serão precedentes. Mas aqui está o ponto que a maioria das reportagens ignora. Isso não é culpa da onça pintada. Isso é uma consequência previsível de decisões que fazemos, e continuamos fazendo, sobre como usamos o planeta. A onça pintada não evoluiu para atacar humanos. Ela evoluiu para matar tudo que precisa matar para sobreviver. E quando o menu de opções desaparece, o comportamento muda. Se você vive no Brasil, particularmente nas regiões de Pantanal, Amazônia ou Cerrado, você deveria saber isso. A onça pintada é o melhor predador que você tem, vivendo perto de você. Não o mais agressivo, não o mais aleatório, o melhor. E o melhor predador que existe. Quando perde acesso à sua dieta normal, é a pior coisa que pode aparecer na sua barraca enquanto você dorme. Não porque ela queira te atacar, mas porque ela não vê diferença entre você e uma capivara. Ambos têm a mesma quantidade de calorias. Ambos podem ser mortos com o mesmo método. Ambos podem ser comidos. Quando você é um animal especializado em converter qualquer coisa que vê em morte, e quando você está faminto, a distinção entre presas convencionais e presas improvisadas desaparece. A onça pintada que matou Jorge Ávalo não era má. Não era anormal. Não estava se vingando. Estava fazendo exatamente o que 65 milhões de anos de evolução de felinos a construiu para fazer. A diferença é que, por 70 anos, a probabilidade estatística manteve isso como raridade. Mas a probabilidade está mudando. E quanto mais você olha para o que está acontecendo no Pantanal e na Amazônia, mais você percebe que o que aconteceu com Jorge Ávalo talvez tenha sido apenas o primeiro aviso.